Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, rogamos a Tua bênção para o nosso encontro desta manhã. Concede-nos o melhor dos sentimentos, para que se nos santifiquem os esforços rumo à iluminação das consciências, retemperando os corações. Inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que imperfeitos, de divulgação do Teu Evangelho de luz. Concede-nos, a nós e a todos os nossos irmãos, as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a paz e a serenidade no mundo íntimo de cada um e de todos os nossos irmãos. Que neste dia, consagrado às mães, as tenhamos felizes, mesmo aquelas que, de corações marcados pela ingratidão e pela indiferença, recebam do Filho da Santíssima as bênçãos do entendimento e o feliz conforto do abraço infinitamente fraterno. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, gentil filho, que nos apoia com o áudio e a sonoplastia. Sementeira Cristã, programa espírita produzido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A você, Nara, nosso abraço pelo dia de hoje, ainda mais tendo em conta que você é uma mãe 2 vezes amorosa pelos filhos e pelos netos. E a Tânia, minha esposa, estendo meus cumprimentos especiais pelo quanto é ela amorosa mãe de meus filhos. Agora a Sementeira Cristã apresenta Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 845. A pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Já na sessão deste programa destinada a responder a perguntas dos ouvintes, hoje é o nosso prezado ouvinte Antônio Carlos, da Vila Aparecida, que será atendido e cuja pergunta é a seguinte: qual deve ser a situação de um espírito cuja desencarnação se deu por causa de acidente? Vamos saber a resposta, meu caro Antônio Carlos, no final deste programa. Mas, meus caros ouvintes, caro Eurípides, hoje, segundo domingo de maio, é dia consagrado às mães. Por isso, este programa homenageará os corações maternos. São mães que, assim como todas as mães do mundo, são homenageadas com muita justiça. Que não nos esqueçamos daquelas que não tiveram, nesta encarnação, a missão de mãe biológica,
mas que de alguma forma influem na formação de muitos filhos. É a tia, a professora, a babá, é a mãe adotiva. E devemos começar por você, Nara, mãe amorosa que é comprovadamente eficiente no cumprimento da sublime missão materna. Seu amor maternal soube realizar a tarefa da feliz qualificação da sua descendência em todos os sentidos. Eu agradeço, Eurípides, a gentileza, mas você também deve ser homenageado, porque a Tânia, na qualidade de excelente mãe, cônscia de sua missão de educar com o coração, certamente conta com a sua sábia contribuição. Mas vamos considerar que hoje o dia é mesmo das mães. Então é a Tânia que deve receber as homenagens, não é? Concordo plenamente. Eu também tenho que me irmanar aos meus filhos e a quantos a cumprimento, na qualidade de mãe e de rainha do nosso lar, mas aqui para nós. Não posso deixar de fazer um desabafo. Oh, que faça, então. É que em casa, mãe é que está com tudo. Você já ouviu alguém se referir ao marido, ao pai, como o rei do lar? Você já ouviu algum filho casado ou que more fora dizer, eu vou para a casa do papai? Dizem sempre, eu vou ou nós vamos para a casa da mamãe. Isso é verdade, Eurípides, mas não se preocupe, que mesmo que ninguém se manifeste, mas todos reconhecem a autoridade do pai. Isto já é um ótimo consolo. E, ademais, existe o Dia dos Pais também, não é? Então, que fiquemos combinados. Que todos voltemos para as mamães no dia que lhes é justamente dedicado. E como sempre o fizemos em data como esta, Sementeira Cristã se move nos mesmos motivos e anseios, angústias e esperanças nos propósitos, sentimentos e reivindicações de alguém que no passado pleiteou com muita justiça que uma mãe que lhe era muito especial, a sua própria mãe, fosse respeitosa e justamente homenageada, mas não só ela, mas todas as mães, sem qualquer distinção de raça, cor, classe social, religião. Pelo quanto nos significa o seu gesto profundamente sentimental e, ao mesmo tempo, de racional reconhecimento, estamos novamente lembrando de Ana Jarvis, a inspirada filha que, pretendendo homenagear sua mãe, quis fazê-lo a todas as mães. Mães ricas, mães pobres, brancas, pretas, amarelas, ruivas, bonitas, feias, cultas ou iletradas, boas ou más. Sim, boas ou más, porque o sentimento de maldade, se alguma mãe o tem com relação aos próprios filhos, ele decorre da inferioridade do estágio em que transita seu espírito, ainda em processo de nascimento para a claridade do entendimento e da compreensão. Quis ainda a ansiosa autora dessa proposta justa e sentimentalmente que a homenagem às mães não tivesse a sua base na concretude da matéria, mas na sublimidade do espírito movido pela força do sentimento. Daí ser objeto das homenagens às mães que ainda aquecem o ninho familiar por sua presença física, como também às mães que cumpriram a sua trajetória terrena e já se transferiram para o plano do espírito. E foi chegado o grande momento da precursora da honraria. É que, num dia de maio, por ocasião do passamento de sua mãe para a dimensão maior, foi ela contemplada com o decreto de que aquela data, a partir daquele ano, assinalasse o dia de se homenagear a rainha do lar. E isso se fez prevalente, não obstante tenha resultado em grande frustração para a autora sentimental do evento, porque traduzido em dia dos presentes, em que a maior emoção tem sua eclosão provocada não pela emoção de se receber um botão de rosas, um beijo, um abraço encharcado de emoção e sentimento, mas sim pelo maior valor do presente ofertado.
Isso conspurcou sobremaneira o sublime propósito da autora, como os mesmos motivos haviam conspurcado o dia proclamado como o do nascimento do nosso Mestre Jesus. Mas, para materializarmos os nossos propósitos de homenagear as rainhas dos lares, fazemos nossas as eloquentes palavras de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, que lhe registrou psicograficamente a página que leremos, cujo título é Oração na Festa das Mães. Mas antes, para as mães que hoje recebem a nossa homenagem, agora uma escolha musical. Vamos ouvir de Saint-Saëns, com orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, O Cisne. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que merecem, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir-te, abençoa também as mães esquecidas para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas mães que fazem na largueza da noite, aconchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas mães que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Pelas mães que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as sujeiras dos animais. Pelas mães que revolvem latas de lixo, procurando alimento apodrecido
de que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas mães que pintam o rosto, escondendo lágrimas, no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas mães que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram, pelas mães que foram desprezadas nos momentos difíceis, pelas mães que a viuvez entregou à cobiça de credores inconscientes, pelas mães que se enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te da mulher. Abençoa a mulher mãe. Mulher, mãe. Tocadas do verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no mote do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não integrassem o círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que visitaram Jesus, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentavam no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira pupense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se a mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola do Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipe, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do evangelho que nascia. Agora vamos interromper a nossa fala para mais uma homenagem musical às mães. Autoria de César Tucci, na voz de Adail, Modelo de Amor. Dizem que Deus quis dar ao mundo um modelo de amor que fosse sempre profundo,
na alegria ou na dor, que nada pedisse em troca, nem mesmo pra perdoar. Foi pensando assim que o Pai Eterno fez surgir na terra um dia a primeira mãe de colo terno, fonte de toda a poesia. E hoje ao te ver, mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida na luz do teu coração, que nas noites de saudade chora rezando por mim, a nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. Hoje ao te ver, mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida na luz do teu coração, que nas noites de saudade chora rezando por mim. Agora que eu sei que em outras vidas nós vamos viver mais de uma vez, o meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. Muitas mentes luminosas expenderam considerações acerca da mulher-mãe, da missão da maternidade. Buscando no Evangelho, encontramos, por exemplo, Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, que eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultada à experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória de Jesus Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, sempre reconhecidos e reverentes, ante a luz inacessível de Maria, Mãe de Jesus, a estrela de Nazaré. Por isso, grandes personagens reconhecidos por toda a humanidade sobre as mães dizem. O espírito de Victor Hugo, no livro Almas Crucificadas, assim se expressa. Mãe é síntese de carinho, de abnegação, de ternura, de sacrifício, de labor sagrado, de imolação. Ser mãe é fragmentar o coração por diversos seres, continuando integral para o amor que consagra a todos eles. Vinícius, o nosso Pedro de Camargo, diz no seu livro Pegadas do Mestre:
Mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor numa palavra. Eis o que diz o Espírito Meimei no seu livro Pai Nosso. Por tudo isso, a nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes da nossa jornada na Terra. Humberto de Campos diz no seu livro Reportagens de Além-Túmulo: ser mãe é ser médium da vida. Já Meimei, mais uma vez, assinalou este triunfo às mães. Doce rainha do lar, quem te relacionará aos sacrifícios? Que sublime alforje te guardará na terra as pérolas do coração, vertidas em forma de lágrimas, para definir-te o salário do céu? Meimei diz ainda: todos devem carinho, raros te conhecem no esplendor de tua renúncia. Embora desconhecidas, porém, as tuas mãos de luz alimentam a vida. Teces a renda do berço e guardas a nossa existência no ninho acolhedor de teus braços, orvalhando-nos de ternura para que venhamos a crescer no entendimento. Isolada do pequeno reino doméstico, sustentaste-nos os passos primeiros, ensinando-nos a pronunciar o nome de Deus. Quando todos se fatigavam à frente de nossos caprichos, era teu coração o nosso invariável refúgio. Desapegaste a ti mesma de todos os adornos para que nos enfeitássemos de ilusão, quantas vezes esquecendo-se à distância de nossos triunfos. Nem por isso te revoltaste, anjo amigo. Bastava que a dor nos anuviasse os olhos para que as tuas mãos desfalecessem de amor, acariciando-nos a face tristonha e arrebatando-nos de novo à música do sorriso. Muitos se ergueram aos clarins da fama, relegando-te à obscuridade, e outros muitos atingiram as culminâncias do ouro e do poder, olvidando-te no infortúnio. Entretanto, mãe, teus lábios sorriam felizes, abençoando-lhe a vitória. Vives na base de todos os monumentos do mundo, no entanto, quão poucos se lembram de ti, crucificada no sofrimento, para que a alegria e o progresso assinalem o esforço das criaturas distraídas da terra. Enxuga, porém, o teu pranto oculto e não permitas que a flagelação e a saudade, a mágoa e o desencanto te sufoquem a alma. Ainda mesmo apunhalada de angústia, crê e espera, ama e ajuda sempre. Do teu trono de humildade e aflição, alça teu pensamento ao caminho da luz. Eleva-te, porque na glória do céu a tua dolorosa vigília é abençoada pelo divino soberano, cujo filho é nosso excelso rei, coroado de espinhos. A rádio que todo mundo ouve, a rádio que todo mundo ouve, Imperador. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora
Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105, fone 1637242888, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O espírito Anália Franco sublima as mães, interpretando-lhes os sentimentos em prece à Mãe Santíssima, nos seguintes e sublimados termos: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa, te recordemos pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a encontrar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura que apagaste o próprio brilho para a luz do Cristo, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para com os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora que te desvelaste, melhor dizendo, pelos mensageiros da eterna sabedoria, sofrendo-lhes as dores e compartilhando-lhes as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com o teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas as mulheres desencantadas e encarnadas em serviço na terra possam repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis na mulher a tua serva. Cumpra-se nela segundo a tua palavra. Caberia ser acrescentada as frases de grandes vultos da humanidade sobre a mãe, as considerações de Victor Hugo, que foram registradas em nível terreno pela psicografia de Zilda Gama. Diz ela: Mãe, aquela que ama o ser que Deus lhe enviou, qual dádiva celeste, e a quem ela concede o atributo divino, a vida, esquecendo todos os sofrimentos pelo amor que consagra quem lhe faz padecer. Mãe, amiga inseparável dos arcanjos que quebram as asas ao deixar o infinito constelado
para caírem no tétrico abismo da terra, a mais extensa de todas as jornadas, e os acolhe em seu generoso seio, beijando-os, desejando-lhes todas as venturas, todas as bênçãos celestiais, todas as alegrias mundanas. Mãe, aquela que padece as ingratidões dos filhos, chorando, encaminhadas ao bem e às venturas. Mãe, aquela que na terra representa o próprio Criador do universo, pois ela é quem centra e atrai a alma, fragmento divino, átomo do Pai Celestial, para torná-la movimentada, consciente pelo cérebro. Talvez não por acaso, que na realidade não existe, pois que o determinismo das leis morais maiores que regem a todos e a própria natureza foi escolhido o mês mais bonito do ano, quando o outono clareia os céus, trazendo aquela aragem que conforta. É maio. Maio que festeja as bênçãos a todas as mães. O dia consagrado universalmente aos seres humanos, portadores da sagrada missão de perpetuarem a espécie, arquitetando a evolução do todo, tem uma história singela, porém fruto da determinação de alguém que, homenageando a sua própria genitora, conseguiu que a sua ideia, fruto de acérrima luta, fosse copiada jubilosamente em todo o mundo. Agora, Sementeira Cristã apresenta em nossa dimensão. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. Senhor Rádio Ouvinte, bom dia. Vamos falar em livros, porque é bom que vocês se lembrem também da biblioteca do Idefran, com mais de 6 mil livros à disposição de quem reside em Franca. Os livros são emprestados até por 30 dias, sem qualquer custo. Não se paga nem para fazer a inscrição. Biblioteca do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Fumo e jogo. Se não nos convém, reunamos-nos para vencê-los. Franca conta com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores à superação da grave viciação que os acomete. Livrar-se de vícios que nos escravizam jamais resultará de imposições vindas de fora, mas da decisão própria daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, deixam-se impressionar pelos valores efetivos em lugar das restrições que eles impõem. Fale com o Célio Balsanufo pelo telefone 9090 3017 8820. Esse prefixo 9090 significa que a ligação é a cobrar. Então, por que não ligarmos? Comunicamos a todos os dirigentes de instituições assistenciais, independentemente da religião que professem, desde que pautem suas atividades nos princípios do Evangelho de Jesus, que aqui, no programa Sementeira Cristã, há sempre um espaçozinho para a divulgação de suas campanhas e seus comunicados importantes. Passem suas notas sucintas por e-mail idefran@idefran.com.br ou por carta enviada ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, ou faça-o pessoalmente, dando-nos a alegria da sua presença. Mini encontro de evangelizadores da USE Franca. Tema: a criança, a mediunidade e a espiritualidade. Dia 25 de maio próximo. Local: Escola Pestalozzi, Unidade 1. Horário: das 14 às 17 horas. Compareçam, não é necessário fazer inscrição. Nós concluímos ontem a semana Agnello Morato, José Marques Garcia. Foram vários colaboradores dos dias 6, 7, 8, 9 e 10. Ontem nós tivemos a presença do grupo Arte e Vida, com a apresentação do tema Incrível História da Mediunidade. Foi um espetáculo empolgante, o público. Nós retomamos a energia do Esperança e Fé,
Nós falamos, então, desde 1904, porque data a existência do Esperança e Fé, que é a casa mártir do Espiritismo em Franca. Então, foi um acontecimento relevante para a casa e para os artistas que reencontraram um processo de evangelização passado por eles mesmos. Então, falar do Agnello Morato é falar do mecenas da arte francana. Na verdade, ele o foi pela sua obra e pela sua postura diante do movimento juvenil. Falamos também do José Marques Garcia, que é o pioneiro da doutrina espírita em Franca, com a criação do Hospital Allan Kardec, do jornal A Nova Era, e todo o trabalho do Centro Esperança e Fé, que está até hoje num trabalho muito forte em favor da arte e da causa espírita como um todo. Saudamos os diretores da casa e até um próximo reencontro, que com certeza será breve. E pedimos a atenção dos interessados para esta nota. O Festival de Música Espírita para Franca e região, o Pré-FECEF, acontecerá no dia 27 de julho. As inscrições de música já estão abertas. Os organizadores estão aguardando que você também faça a inscrição de sua música. Então, nós estamos falando também do FECEF, que vai acontecer em novembro. Então, para o 27 de julho, faça suas inscrições. Por favor, consulte o site do Instituto Arte Vida. Tenham todos um bom dia. Até a nossa próxima edição. Muito obrigado. A seguir teremos Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem que o espírito da jovem Teresa Cristina transmite a seus pais e demais familiares e amigos, relatando o que se passou relativamente à infeliz circunstância em que ela e duas irmãs, Ana Paula e Jussara Maria, das quais dá notícia, desencarnaram precocemente, mas fazendo infundir esperança e consolação nos corações dos pais queridos e de quantos mais sofriam pela separação, aí incluindo a da menina Márcia Dias Matos, que também desencarnou no mesmo momento trágico. Interessante notar a visão clarificada da realidade do espírito, que ela faz questão de passar aos pais, no afã de evitar que eles continuem sofrendo a dor da separação, que ela assegura não haver ocorrido senão com relação aos corpos físicos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha, querido papai, peço para que me abençoe. Estou num momento difícil. É verdade que temos estado juntos. De outras vezes, separados pelas impressões, unidos na mesma luz de confiança na prece. Agora, porém, meu avô Isaltino me encoraja a escrever. É preciso que sua mãe saiba de tudo, que vocês não morreram, diz ele. E a permissão solicitada por ele veio até nós, mãezinha. Rogo à senhora para que as lágrimas não sejam assim tão doloridas. Compreendo hoje. O pranto é semelhante à fonte que nos lava o coração por dentro. Mas entendendo nesse aspecto, as lágrimas são benditas. Evitemos, querida mamãe, a tristeza destrutiva, essa que fica em nós, parecendo moléstia escondida. Até a nossa própria dor pode ser traduzida por música, a música da caridade. Aqui, sua filha recorda que as notas na pauta são semelhantes às lágrimas, gotas de amor e de aflição, de alegria e de esperança, que o coração vai colocando nas linhas da vida. Depois, mãezinha,
Se quisermos transformar a composição em melodia, é sairmos de nós e auxiliar os outros. Veja, senhora, que a sua filha tem progredido um pouquinho. Mas isso, meu pai, não quer dizer que já venci. Falamos de nossos encargos muitas vezes para saber melhor cumpri-los. Essa é que é a verdade. Mas estou num curso de aperfeiçoamento pessoal, quase severo, se não fosse repleto de amor. Devo melhorar-me, a fim de ser mais útil em casa. Agora que a provação lhes pediu 4 filhas de uma só vez. Aqui procuro incluir a querida prima, que com Jussara e Ana Paula se transferiram comigo de residência. A princípio, querida mãezinha, a dor foi enorme. Ouvira muitas falas e anotações sobre o mundo espiritual. Entretanto, logo depois dos 20 anos na Terra, a gente quer uma casa e um jardim feito de amor, que seja apenas nosso. Perdoem se digo isso. Quero apenas ser verdadeira. Sabia que estávamos em nosso lar como sendo a melhor mansão do mundo, mas a gente não consegue mudar o coração quando o coração quer voar para fora do peito. Por isso é que não me foi fácil a retirada espiritual dos sonhos que eram assim tão meus. Creio, no entanto, que a dor mesmo, a dor dos acidentes terrestres, como a imaginamos, não sentimos. Um choque, como se uma dinamite rebentasse sobre nós, e depois do choque, com o anseio inútil de me levantar, um torpor que não sei descrever. Depois de algum tempo, que igualmente não sei calcular, chegaram pessoas. Meu avô Exaltino e meu avô Militão se mostraram para mim, dando-se a conhecer. Um senhor de nome histórico estava com eles e nos amparava. Outra senhora de nome Ernestina, creio que Ernestina Milagres, me acalmava. Deram-nos passes e oraram. Acordada, notei que as irmãs dormiam ainda. Fomos removidas e tratadas, e estamos, por enquanto, no hospital escola, em que aprendemos reajuste e serenidade. A gente aí no mundo toma aulas de matemática, de línguas, disso e daquilo, pois aqui somos matriculados em paciência, esperança, fé em Deus e fé em nós mesmos, tantas matérias com as quais no corpo da terra nem mesmo sonhávamos. Estamos bem, não chorem mais. Papai, tudo vai ser feito pelo melhor. Agora, depois de alguns meses aqui, já consegui alguns ensinamentos e experiências sobre passado e reencarnação. Não me peça agora qualquer apontamento mais amplo do assunto. Posso, no entanto, dizer que em tempos outros, algumas vezes, pessoas cultas e nobres provocaram desabamentos com plena ciência de que agiam contra as leis estabelecidas pela justiça divina. Deixo apenas esse pontinho aqui para que a mãezinha se conforte. Agora estudo e estudo sempre. Aquela filha professora que ficava tão feliz com elogios em casa é hoje uma aluna que se renova. Mamãe, continue procurando o caminho da luz. A senhora já o encontrou no amor ao próximo, a que está sendo convidada pelos nossos irmãos em Juiz de Fora. Sei que as suas mãos queridas nasceram para o bem, mas, presentemente, é necessário que nós nos encontremos no amparo às filhas e filhas,
e irmãos nossos em lutas maiores do que as nossas. Agradeça suas palavras e as orações em nosso favor, como também agradeça ao papai as explicações e preces conosco, auxiliando-nos a entender. Mãezinha, o nosso maior receio, a princípio, foi o de que se a senhora viesse para cá por conta própria. Vimos o seu desejo de tudo deixar aí para acompanhar-nos. Reconheço que a formação cristã que a senhora recebeu não lhe permitia pensar em suicídio. Mas aquele anseio de reencontro era perigoso. Hoje ficaremos mais tranquilas. É preciso lutar, mamãe, suportar as nossas provas e abençoar todas elas. É preciso aceitar a vontade do Senhor, que é bondade constante para conosco. Tudo recebemos do céu como sendo o melhor que nos sucede. A inconformação é que taxa com sofrimento maior as ocorrências difíceis do mundo. Um dia, nós nos reencontraremos de novo, mas pode acreditar que espiritualmente não nos separamos. Papai necessita de sua presença, de seu amparo e de seu amor. Agradeço a Deus a oportunidade que recebi. Muitas afeições estão conosco, incluindo minha avó, que tem sido para mim um anjo bom. Querido papai e querida mãezinha, agora devo traçar o fim desta carta. Jussara e Ana Paula não sabem que vim. Ainda não podem facear a tarefa de que me carrego hoje. Com as bênçãos dos nossos, aqui termino. Querido papai e querida mãezinha, recebam todo o coração da filha reconhecida, que mais uma vez pede a Jesus por nossa felicidade. Tereza Cristina. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes às obras de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. O livro ou os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, também ser entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa de entrega desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282 ou ainda envie um e-mail. Melhor, escreva, dê-nos alegria, melhor dizendo, alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo.
O programa Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Vamos ouvir hoje a resposta endereçada ao nosso prezado ouvinte Antônio Carlos, da Vila Aparecida. Quem vai responder a sua pergunta, meu caro Antônio Carlos, é o nosso Divaldo Pereira Franco, através de uma das faixas da série de CDs denominada Divaldo Responde. A sua pergunta é: qual deve ser a situação de um espírito cuja desencarnação se deu por causa de acidente? Vamos ouvir. Se a pessoa desencarnou vitimada por um acidente, do qual não teve culpa ou responsabilidade, não marca no perispírito. Quando eu citei aquele caso que vinha com a marca, era do suicídio. É um ato de autodestruição do corpo. Não temos esse direito. Mas quando é uma coisa que vem de fora e alcança, a pessoa se libertou de uma grave dívida. Não retornará com deficiência nenhuma, porque apenas o corpo ficou mutilado. O perispírito não vai mutilado pelo corpo, mas pela ação da mente. Se a pessoa é mentirosa, é caluniadora, é perversa, odeia, planeja coisas infelizes, ela está mutilando o perispírito na área mental. Se ela é cobiçosa, é invejosa, deseja que pertence aos outros, ou se ela gosta de acepipes ou disso ou daquilo, ela vai mutilando as áreas correspondentes, porque é a energia psíquica que desorganiza o campo vibratório do perispírito. As ações físicas não provocadas não atingem ao perispírito. Que fazer por este ser querido? Envolver em ternura, orar, dizer-lhe que tudo está bem, que permaneça em clima de paz e preparar-se para o reencontro, que certamente será muito feliz. Pergunta devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda via e-mail idefran@idefran.com.br. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos oferece outra bela página a exornar a atmosfera multicolorida do dia de hoje. Esta página ele titulou de Louvor às Mães. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento. A mulher é o ideal. O homem é a oficina. A mulher é o santuário. O homem realiza. A mulher inspira. Compreender a gloriosa missão feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Em outra página, assim ouvimos: jamais haveremos de recriminar as mulheres mães que, por incompletas e desajustadas, aparentemente desumanas, não mostram ter amor bastante para doar aos seus filhos, porque elas, talvez, se ressentem de tratos infelizes que também suas mães, por semelhantes desajustes, não puderam dotá-las do mais equilibrado modo de vida. Por isso, temos a maior responsabilidade em doarmos-nos ao serviço sublime da orientação e da evangelização, no sentido de fazer da menina e da jovem de hoje a mãe completa de amanhã. Lembremos que entre as mulheres que haviam descido aos vales da perturbação e das sombras, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do soerguimento moral, elevando-se das trevas para a luz. Não ouvide que a irritação, em qualquer parte, é fermento da discórdia. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier,
encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. áudio e sonoplastia, Gentil Filho. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.